Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sejam bem-vindes à palestra Você Não Precisa Pensar Fora da Caixa. É isso mesmo, você não precisa pensar fora da caixa e eu vou explicar porque que essa história de pensar fora da caixa é uma ditadura que não faz tanto sentido, pelo menos do jeito que eu penso. Eu queria agradecer a você que escolheu essa palestra aqui no Top RH Sync, né? Tem um monte de palestra, um monte de gente legal falando e você decidiu vir aqui e ficar aí esses 20 minutos, meia hora comigo. Não sei se você me conhece, acho que sim, né? Acho que foi por isso que você veio aqui, mas eu sou o Fio, sou o Felipe Engnoni, sou publicitário por formação, empresário por acaso e professor por vocação. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui e fica aqui o meu contato, se vocês quiserem se conectar comigo, meu Instagram, sou o Fio, tá? E quem sou eu? Bom, eu estou aqui hoje representando esta empresa da qual eu sou sócio e professor, que é a Sputnik, né? A nossa empresa para treinamentos, capacitações, academias corporativas, Cursos in Company, a Sputnik, que a gente vem apresentando o presente das empresas de futuro, a Sputnik, que está completando aí 8 anos de vida, esse ano de 2021, então vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, e também sou professor e fundador da Perestroika, que foi a primeira escola com a qual eu me envolvi, a primeira escola que eu fundei, escola de criatividade, e que vocês provavelmente já ouviram. E aí, falando em criatividade, vamos começar daqui, porque o nome dessa palestra é Você Não Precisa Pensar Fora da Caixa. E o que significa pensar fora da caixa? Eu sei o que significa pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa, quando as pessoas dizem, olha, a gente precisa de profissionais que pensem fora da caixa, a gente precisa pensar fora da caixa nesse projeto, o que a gente está dizendo é, a gente quer uma coisa surpreendente, a gente quer uma coisa inesperada, a gente quer uma coisa que a gente nunca viu antes, né? A gente quer que venha essa coisa fora da curva, né? Então, eu entendo o raciocínio e eu não demonizo a expressão. Mas quando a gente pensa na expressão e quando a gente entende os processos de criatividade, opa, tá aqui, ó, de criatividade, como eu que trabalhei 10 anos como publicitário, diretor de criação, e estou há 15 anos trabalhando numa escola de criatividade, a gente entende que não dá para pensar fora da caixa. Não dá. E por quê? Então vamos começar aqui definindo criatividade, tá? Eu vou em um monte de empresa falar e várias vezes eu pergunto assim, quem acha que ser criativo é uma coisa importante? Quem acha que é importante a gente selecionar e procurar perfis criativos, que a empresa tem que ser criativa? E todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes, 100% das vezes, 100% das pessoas concordaram, 100% das pessoas levantaram a mão e falaram, eu acho que sim, eu acho que é importante ser criativo. Aí a segunda pergunta que eu faço é, quem de vocês leu algum livro, viu algum filme, algum documentário ou fez algum curso sobre criatividade? E aí, principalmente nos ambientes corporativos, os executivos, as executivas, aí já varia, mas assim é cerca de 20% das pessoas que levantam a mão, às vezes 30, 40, às vezes 50, mas mais vezes é 20, 15, às vezes 10%. Daí eu pergunto, e quem de vocês escreve, desenha, ilustra, fotografa, compõe, né, expressa a sua criatividade de alguma maneira, dá vazão à criatividade? E aí é 15, 10, 5, e teve uma vez que nenhuma pessoa levantou a mão. Vocês não acham contraditório que 100% das pessoas levantem a mão quando é para dizer que criatividade é importante? Que 50% só levantem a mão, ou menos, né, no máximo 50%, 30%, 20% levanta quando pergunta se fizeram curso, se foram se especializar. E 10 a 20%, às vezes 0% das pessoas pratica. Demonstra que a gente não está dando atenção para uma coisa que é importante, né? E o que é a criatividade? Então, se a gente está falando dessa coisa que é importante, o que é a criatividade? O que é
criatividade. E quando eu pergunto isso, muitas vezes não, todas as vezes aparecem várias respostas, mas uma resposta que sempre aparece é a capacidade de resolver problemas. Poder resolver problemas, solucionar problemas. E é claro que isso não está errado, mas eu vou dizer qual é a minha visão, depois de muita pesquisa, qual é o meu textinho, a minha definição do que é a criatividade. Criatividade é conseguir imaginar algo que nunca foi visto. É a minha capacidade de conseguir imaginar, então na minha proposta aqui é um processo cerebral, eu consigo imaginar algo que nunca foi visto. Que nunca foi visto por quem? Que nunca foi visto por a pessoa que imaginou. Por mim, no caso. Tá? Essa é a minha singela contribuição da definição do que é a criatividade. Então, de acordo com essa definição, se eu chego em casa e eu tenho uma filha, vamos supor, isso eu tinha, né? Minha filha já tem 15 anos, mas vocês aí que têm um filho de 4, 5 anos, fala: papai, mamãe, voltou do trabalho, que bom, eu fiz um desenho lindo. Ah, minha filha, deixa eu ver o desenho. E aí ela aparece com esse desenho aqui. O que você vai responder? Primeiro você vai responder: nossa filha, que lindo esse desenho, né? E depois você vai perguntar: o que é, né? Porque, enfim, não dá para entender. E ela diz: olha papai, olha mamãe, isso aqui é um galo com cabeça de pizza. Então vocês imaginem aí na cabeça de vocês o desenho de um galo, com corpo, pé do galo, pescoço, mas quando vem a cabeça, vem uma fatia de uma pizza napolitana ali, ou uma calabresa. Foi isso que ela tinha na cabeça. Bom, isso é criativo ou não é? Essa é aquela criatividade por definição, né? Porque se a minha filha, ou se a filha de vocês, já viu um frango, já viu uma pizza, nunca viu um frango com cabeça de pizza, e ela conseguiu imaginar isso na cabeça dela, era uma coisa que não existia e que ela criou. Ela conseguiu imaginar algo que ela nunca viu. Logo é criativo. Ah, mas esse desenho é feio, Felipe, ela não soube desenhar. Não tem problema, porque a criatividade nessa concepção não está na manifestação do desenho, mas está na imaginação. Agora, se o que aconteceu foi que naquele dia de manhã na escola, uma coleguinha, um coleguinho da minha filha desenhou um desenho diferente desse e falou: olha, Nina, e a Nina pergunta: o que é isso? Isso é o frango com cabeça de pizza. O frango com cabeça de pizza, o frango com cabeça de pizza. Aí a minha filha fica com aquilo na cabeça e desenha para mim. A partir desse momento, isso aqui deixou de ser criativo. Porque, por essa definição, não foi minha filha que imaginou isso. Quem imaginou isso foi a menina e minha filha reproduziu isso. Agora, vamos supor que lá na Índia, lá na China, né, num país longe, exista o desenho animado do frango com cabeça de pizza. E aí exista a lancheirinha do frango com cabeça de pizza, decoração de aniversário, convite, todo licenciamento do frango com cabeça de pizza. É um sucesso lá o desenho animado do frango com cabeça de pizza. Isso é criativo o que minha filha fez? Se já existe? É. Porque ela conseguiu imaginar algo que ela nunca viu antes. E não algo que não exista. Então essa ideia aqui pode não ser inédita, ela já existe, mas ela é original. Logo, é criatividade. E aí vocês estão pensando: tá, Felipe, então se isso é criatividade, se tu tiver certo, porque eu não estou convencido ainda, quer dizer que quando eu estiver lá procurando alguém para um perfil criativo, aí eu chamo lá, faço o recrutamento, aparece uma pessoa e me mostra um desenho de um frango com cabeça de pizza, eu tenho que contratar essa pessoa porque ela é muito criativa? É isso que tu está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque essa criatividade que eu estou falando, essa criatividade que eu me refiro, é a criatividade pura. É a criatividade pura. É justamente essa criatividade que a gente fala das crianças, que é uma criatividade inocente, né? É a criatividade que não está ali para resolver nenhum problema.
ela não tem uma função, ela não tem uma funcionalidade, nem mesmo estética. Porque poderia acontecer, né, de a gente encontrar uma criança de 5, 6, 7 anos, imagina a criança que pinta e ela pinta a Mona Lisa perfeito. Que assim, tem que vir um especialista em Leonardo da Vinci dar uma olhada para falar, esse desenho aqui não é um original Leonardo da Vinci, mas é impressionante porque ela usou o pincel exatamente o stroke que Leonardo da Vinci faria. Então a gente fala, pô, isso é criatividade. Criatividade pura. Não, isso não é criatividade. Isso é uma alta habilidade técnica, precisão incrível. Essa menina sabe pintar. Mas aquele desenho que ela está fazendo, aquela pintura, não foi ela que imaginou. Ela está replicando algo que não foi ela que imaginou. Ela viu algo. Então já tinha sido visto. Então, por essa definição, não é criatividade. Muito menos criatividade pura, porque você estava achando bonito. Então, criatividade pura, ela não existe. Ela simplesmente pode ser, inclusive, ideia ruim. Pode ser uma criatividade que gere coisas ruins, coisas que não tenham a ver, coisas que não tenham graça. Ainda é criatividade. Quando nós estamos procurando alguém com perfil criativo para trabalhar na nossa empresa, na nossa startup, né, precisamos inovar e tal, a gente está procurando alguém que domine a criatividade aplicada. Que pegue e tenha essa habilidade desenvolvida e consiga encaixar para resolver problemas do dia a dia do trabalho. Pensar num novo plano para os trainees. Precisamos resolver o problema que os jovens da geração Z estão abandonando o emprego. Precisamos queima de estoque. Precisamos criar outras formas de entrada de dinheiro. Tem que aplicar para isso. Então, aqui é aquela criatividade que é gerar soluções para problemas. Mas gerar soluções que nunca tenham sido vistas para problemas. A criatividade aplicada não é só gerar soluções para problemas, né? Se eu tenho um estoque que eu preciso desovar, pode ser que a minha ideia seja uma queima de estoque. Queima total de estoque. O gerente enlouqueceu. Compre 2, leve o terceiro de graça. Descontos progressivos. E pode ser que isso resolva totalmente o problema. Então, é uma solução para um problema. Mas não é uma solução criativa. Por definição, não é uma solução criativa. O que acontece, gente, é que a gente quer contratar pessoas que tenham a criatividade aplicada, que tenham a habilidade da criatividade aplicada. Só que se as pessoas não estão lendo, não estão fazendo oficina, não estão produzindo, não estão escrevendo, não estão compondo, elas não estão treinando a criatividade aplicada, porque a forma de se criar a criatividade aplicada é através da pura. A criatividade pura serve para a gente criar o músculo necessário para ter ideias, para criar critério, para saber diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que eu faço para ter uma ideia de propósito. Então a criatividade pura a gente aprende como? A gente aprende no cartão que a gente escreve para a namorada, no bilhete que a gente deixa para o marido, no nome dos filhos, na festa, no tema da nossa festa de aniversário, no jeito que a gente vai dizer que a pauta está fechada. Por exemplo, uma vez quando eu trabalhava em propaganda, eu era o pauteiro. Eu, além de ser redator, cuidava dos trabalhos que entravam na pauta. E uma vez era segunda-feira e a pauta tinha fechado. Não podia entrar mais trabalhos para aquela semana, porque... Então eu tinha que informar, galera, muito trabalho, agora para entrar qualquer coisa na pauta tem que ser negociado. Como é que eu fiz isso? Eu escrevi o soneto da pauta fechada e mandei para o todos @. Soneto da pauta fechada. Aí as pessoas liam e, que legal, aí já gerava um burburinho. Vocês viram o e-mail que mandaram e tal? Fiz um soneto mesmo, um versinho com as rimas do soneto, né? 4 estrofes, 4 versos, 3 versos, fiz a rima toda. Dizendo, olha, a mensagem, a pauta está fechada, para entrar qualquer coisa tem que negociar.
que eu poderia ter simplesmente escrito isso. No momento que eu fiz o soneto da pauta fechada, eu despertei simpatia, as pessoas riram, as pessoas que talvez não vissem o documento ficaram sabendo pelo burburinho, viram um e-mail, né? E eu conquistava até a simpatia das pessoas para negociar, né? Então tá aí, era um treinamento, né? Até mais ou menos treinamento, porque no final das contas era aplicado, né? Mas olha só, um amigo meu que era redator, uma vez tinha brigado com a namorada dele, tinha feito alguma coisa, não sei se era uma cagada, mas ele que tinha errado. E ele precisava se desculpar. Aí ele mostrou pra gente o que ele fez. Ele fez uma caixinha escrito: fulana, 1000 desculpas por ontem. Aí quando você abria a caixinha, tinha 1000 papeizinhos, em cada um deles escrito desculpa com a caneta que ele tinha escrito. 1000 desculpas. E aí tinha 1000 desculpas. Né? Então é isso, no dia a dia a gente vai fazendo coisas que talvez não estejam lá necessariamente para resolver problemas, porque aí no dia que chegar lá e tiver uma bronca para resolver, e tiver um problema que precisa ser criativo, eu tô pronto. Né? Se eu for esperar para fazer força, se eu for esperar que na guerra eu vou atirar sem treinar antes, não dá. E eu acho que é o jeito que muita gente se vê com criatividade. 100% acha que é importante, 0% tá lá compondo. E aí, galera, adiantando e chegando mais perto da nossa história, eu desenvolvi esse gráfico aqui, que é a forma... Eu estou há 15 anos pesquisando isso, tá? Não é uma coisa que eu fiz semana passada, faz 15 anos que eu estou pesquisando, e eu acho que eu identifiquei os 4 grandes pilares da criatividade, que é o problema, repertório, conexão e, em volta disso tudo, o olhar, tá? E cada um desses temas daria, assim, 3, 6 horas de aula, de conversa, de atividades. Para que eu vou ser mais objetivo? Eu vou me ficar no repertório. O que é o repertório? O repertório é a nossa bagagem cultural. É tudo aquilo que a gente já viveu. É tudo aquilo que os países que a gente conheceu, os estados que a gente conheceu, a quantidade de pessoas que a gente conheceu, as festas que a gente foi, os pratos que a gente experimentou, os pedidos de desculpas que a gente fez, né? Os sonetos que a gente compôs, tudo que a gente viveu é o nosso repertório. Tá? O nosso repertório é como se fosse um grande arsenal, que a gente tem uma grande biblioteca, que quando a gente vai resolver um problema, a gente volta lá, abre as portas desse arsenal e começa a ver o que a gente já viveu para ver se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar. Então, uma pessoa que viveu essa quantidade de coisas, seja porque ela é muito nova, seja porque ela não tem condições, não é privilegiada, seja porque ela é conservadora e não experimenta coisas novas, ela tem um repertório menor do que uma pessoa que viveu essa quantidade de coisas. Essa pessoa aqui vai ter, né, 9 vezes mais possibilidade de resolver um problema 9 vezes mais rápido, porque ela vai ver, tem 9 vezes mais coisas para olhar e falar, tá, isso aqui eu já vivi uma coisa parecida. E a pessoa que viveu essa quantidade de coisas tem um repertório muito maior, tem um arsenal muito maior e por isso tem capacidade de resolver um problema de uma maneira inusitada muito maior também. Sabe aquele programa Largados e Pelados? Não sei se vocês já ouviram falar no Largados e Pelados, mas rapidamente é um programa que 2 pessoas se encontram no meio de um lugar, tipo um No Limite, tá? Num lugar complicado, no meio da selva, por exemplo. Eles estão completamente pelados e eles têm que sobreviver por tantos dias. Então é um negócio de sobrevivência extrema. E cada pessoa pode levar um item para ajudar. Então eu posso levar um isqueiro, mas não posso levar então uma tesoura. Ou eu posso levar uma tesoura, mas eu não posso levar a corda. Ou eu posso levar a corda, mas aí eu não posso levar um martelo. Entendeu? Então tem uma coisa que pode levar. Eu comparo a criatividade como se fosse um Largados e Pelados que se dissesse o seguinte: venham aqui e você pode trazer todas as ferramentas que você tem aí.
Então, se é um largados e pelados, que pode levar todas as ferramentas, uma pessoa leva um martelo. Agora você vai lá e leva o martelo, a chave de fenda, o fogo, não sei o que, passa na Leroy Merlin, compra mais coisa, leva tudo. Você vai ter muito mais chance de sobreviver, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode levar tudo que a gente viveu, só que tem gente que tá vivendo pouco, que tá tendo poucas experiências. E quando ela vai resolver um problema, ela tem o martelo, a cola, a tesoura e é aquilo ali. E aí a capacidade de articulação que ela vai ter é menor. Por isso, eu gosto muito dessa frase, que é: colecione respostas para perguntas que você ainda não tem. Colecione respostas para perguntas que você ainda não tem. Eu acho que é isso, é a curiosidade. E procurar nos mais diversos lugares coisas que possam nos interessar. E eu noto muito a galera do mercado corporativo, isso é uma coisa que eu observo muito focada, né? E é óbvio, focada no tem que fazer, qual é o curso que tem que fazer para conquistar aquele título que vai permitir que ela tenha uma promoção, porque tem que ter um MBA e tal. E a pessoa vai só no técnico, só se especializando, para tentar encontrar perguntas que elas sabem que tem. Então fica todo mundo se aprofundando no NutriShape, mas não abrangendo, não aumentando a diversidade. Isso, inclusive, lá naquele discurso do Steve Jobs na formatura de Stanford, ele fala exatamente sobre isso, sobre colecionar respostas para perguntas que não tem. Lembra? So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Então é isso, gente. Isso aqui, repertório é a nova moeda. Isso aqui é a tendência, a valorização do repertório. E esse repertório é a nossa caixa, que eu falei que era o arsenal, que eu falei que era a biblioteca que a gente abre para usar as nossas experiências para a gente poder, né, imaginar soluções para problemas que ninguém está vendo. Então o que acontece? Uma pessoa tem esse repertório, ela tem essa caixa, né? Essa é a caixa dela. E aí ela chega um problema, nós precisamos fazer com que a geração Z fique mais engajada. E ela vai e pesquisa ali no manancial de recursos que ela tem. Aí tem uma colega dela, ou tem um supervisor, ou tem uma dupla, ou tem alguém da equipe que tem essa caixa aqui. Tem esse repertório.
E ela vai lá e vê que uma vez, quando ela já estava fazendo tal coisa, teve isso aqui que aconteceu. E ela volta, né? Ela vem lá daquele ponto cor-de-rosa. Deixa eu até me botar aqui perto. Ela vem lá desse ponto cor-de-rosa aqui. E vem correndo e mostra para essa aqui, ah, olha só o que eu pensei. Aí essa pessoa que está dentro do amarelo, olha e fala, nossa, como ela pensa fora da caixa. Só que é fora da caixa da que está amarela. Não é fora da caixa dessa caixa grande aqui. Olha aqui, ó, tá dentro da caixa. Tava aqui, ó, tava dentro da caixa. Só que para essa pessoa que está aqui, parece ser fora da caixa, porque a caixa dela é menor. Então é por isso que eu digo que não dá para pensar fora da caixa. Que é impossível pensar fora da caixa. Deixa eu até fazer uma brincadeira aqui. Aqui, ó. A gente sempre está dentro da caixa. O que a gente precisa é ter uma caixa grande. Então, a moral desse encontro é a seguinte. Você não precisa pensar fora da caixa. Só precisa de uma caixa grande. Não é só... Não, eu não estou falando, não precisa pensar fora da caixa, tudo bem. Não, se você quer ter ideias criativas, você não precisa pensar fora da caixa. Mas precisa uma caixa grande. E o que é essa caixa grande? É os lugares que você viveu, as comidas que você provou, os países que você viajou, os cursos que você fez, né? As coisas interessantes que você vasculha. Então, gente, fazendo jabá, né? Sendo um professor, sendo da Sputnik, quando vocês precisarem, né, fazer cursos, quando vocês precisarem aumentar e ampliar o T-shape das equipes de vocês, né, das pessoas de vocês, e provocar uma mudança cultural, contem com a gente. Porque a gente, além de ter cursos que são especializados, a gente tem esses cursos meio nada a ver. Uns cursos meio criativos, que serve para quê mesmo? Não tem uma utilidade prática no dia seguinte, mas é a criatividade pura. É ampliando esse repertório para que, num certo momento, os profissionais, os colaboradores falem, olha, aquilo que eu fiz lá, aquilo que eu vi lá na Sputnik, me ajuda a resolver um problema aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Sigam aí a Perestroika Sputnik e me adicionem aí no Instagram pra gente trocar uma ideia. Inclusive eu vou pedir para vocês, me conecte lá no Instagram para eu saber, né? Me acione para saber se você gostou ou não, porque esse negócio digital, eu tô gravando isso aqui em junho, vocês vão ver em agosto, e sei lá, né? Eu quero saber como é que foi, se valeu a pena e se vocês curtiram. Beleza, gente? É isso. Paz e nos vemos em breve. Beijos!